Olá, a entrevista de hoje é com duas profissionais muito especiais, Rosa Hassan e Letícia Soster. Ambas são neurologistas, médicas do sono e professoras da FMUSP. Eu tive o privilégio de aprender muito com essas duas mulheres inspiradoras durante a residência. A Rosa é chefe do setor de transtornos do sono do Instituto de Psiquiatria do HC e da FMABC. A Letícia é responsável pelo setor de polissonografia infantil do HC e neurofisiologista clínica da polissonografia do Hospital Albert Einstein. Desligue as distrações, prepare o seu fone de ouvido, papel e caneta e bons estudos. Eu estou aqui com duas mulheres que eu admiro muito e que foram responsáveis pelo meu ensino, sobre sono durante toda a minha formação. A doutora Rosa Hassan, neurologista, a doutora Letícia Soster, pediatra, médica do sono. A doutora Rosa foi a primeira pessoa que me ensinou polissonografia, que era um bicho de 7 cabeças. A primeira eu fiquei 8 horas tentando laudar, fiz tudo errado, e depois a coisa foi fluindo com a maior naturalidade. A doutora Letícia me ensinou o universo maravilhoso que é estudar o sono das crianças. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu queria começar com uma pergunta que tem muito a ver com a minha história, e eu tenho certeza que vocês tiveram essa sensação. Durante a residência, eu fiquei um pouco inconformado. No primeiro mês que eu estava aí no HC com vocês, eu falava, poxa, por que não me ensinaram isso antes? Acho que eu poderia ter ajudado diversas pessoas durante a faculdade, poderia ter ajudado familiares. E aí chegava em casa um pouco irritado, essa deficiência de ensino que eu tive durante anos. Vocês tiveram essa sensação também na formação de vocês? Foi um pouco diferente para mim, Caio. Na época que eu fiz a minha formação, a Letícia já é um pouquinho mais nova. Na época que eu fiz a minha formação, não existia a especialidade medicina do sono. Não tinha tinha muito pouco conhecimento, muito pouco lugar. Era mais o começo mesmo. Então, eu vim da neurologia geral, e eu trabalhava muito também com paciente neuropsiquiátrico no meu consultório, na minha prática clínica, e eu já tratava problema do sono, eu já me interessava pela parte de sono. E aí, quando eu vim para o sono, eu vim através do meu interesse em medicina do sono pessoal. E aí foi um universo que eu fui descobrindo, e eu fiquei, dali para frente, eu fiquei exclusiva no sono. Eu fui abandonando a minha especialidade de base e fiquei exclusiva. Agora, na minha formação, na época que eu tive faculdade, residência, quase não se falou de sono, porque é bem mais antiga que a de vocês. Agora, hoje, sem dúvida, eu acho que é um problema muito sério no ensino médico, porque está muito atrasado de uma forma geral, né? E a parte de sono, eu sou uma das pessoas que estou brigando desde que eu entrei para o sono, para isso se expandir, para a gente formar cada vez mais profissionais, não só na médicos, como na área de psicologia, na fisioterapia, nas outras áreas, né, médicas, para poder esclarecer mais, desde a base da formação, não só como uma especialização. Eu compartilho da tua impressão, Caio, de que a gente poderia ter muito mais sono, assim como a Rosa falou, a gente poderia ter muito mais acesso a essa ciência, essa forma de enxergar várias patologias e as próprias patologias em si. Eu tive o privilégio de ter acesso a isso durante a residência de neurologia, né? Eu fiz neurologia infantil, então eu tive o privilégio de ter acesso a isso, claro que de uma forma não aprofundada. E eu já comecei, quando eu fiz a minha formação, ainda não era residência médica, porque a gente ainda não era especialidade, né? Então, nós participamos da transformação do sono em especialidade, a Rosa, a gente, dentro das classes médicas, nós participamos do reconhecimento junto a entidades maiores, no caso, a AMB e CFM, isso como uma especialidade. Parece uma besteira, ou uma coisa pequena, mas isso deu uma grande importância, porque daí puderam surgir as residências médicas. Até então eram estágios. Então a gente fazia, na minha época, não existia especialidade, existia residência, eram estágios. E isso, de certa forma, deixava a ciência do sono um pouco mais fraca nesse cenário, né?
Agora, enquanto especialidade médica, é mais fácil a gente ter acesso a outras formas de informar. Então, a gente realmente pôde criar uma residência, os nossos serviços nos últimos anos cresceram bastante, o serviço que a Rosa coordena, o serviço que eu coordeno, todos cresceram bastante em pesquisa, em ensino, até em extensão, a gente tem até trabalhos de extensão na área infantil, a Rosa também tem na psiquiatria, ou seja, a gente conseguiu dar o tripé do ensino universitário, colocar o sono nesse tripé. Então, realmente, é bastante angustiante e até, como você coloca, inquietante a gente não ter tido isso na formação básica. E eu iria além, Caio, acho que não só na formação básica, mas na formação de saúde como um todo, de saúde, todos os profissionais de saúde, como a Rosa citou os psicólogos, mas também os fisioterapeutas, mas também até os biólogos. Eu iria mais além ainda, e eu não acho que a gente deveria colocar como medicina do sono apenas, e talvez a gente deveria ampliar a parte cronobiológica como um todo, e o sono é um pedaço da cronobiologia. Então, a cronomedicina talvez seja uma forma mais ampla da gente ver isso. Acho que ampliar esse conhecimento, afinal, 1/3 da nossa vida é dormindo, então as patologias não só se consolidam como acontecem, como são exclusivas do sono, então a gente tem toda essa relação no sono, mas a gente tem toda a relação circadiana também, e que isso todo profissional precisa conhecer, né? A hora que o paciente pode infartar mais, em que momento da superficialização de um coma ele começa a entrar no sono dele, começa a ter outras patologias, ou seja, até o intensivista precisa saber sono, né? Nesse sentido, a gente tinha que estar na base dos currículos, né? Não do currículo médico, mas de todos os currículos de saúde. Então, eu concordo e compartilho da tua inquietação com relação a isso. Para mim, também foi frustrante, Caio, não ter tido isso antes, né? Mas para o psiquiatra é pior, na minha opinião. Eu também acho que é não pior. existe, é o pior, viés é do pior. Caio, né, Caio? Na minha opinião é pior, porque eu formo aqui, eu estou aqui na psiquiatria, porque o psiquiatra que não sabe sono, ele erra muito, porque ele não consegue dar um bom atendimento para um paciente com transtorno de humor, com transtorno ansioso, com qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, porque o sono, ele é sintoma, mas ele não é sempre sintoma, é comorbidade, a insônia, o problema do sono daquele indivíduo. E ele olhar aquilo como um sintoma, simplesmente, não saber tratar, ou não saber fazer um diagnóstico adequado de um distúrbio de ritmo, tratar aquilo como insônia, e assim vai, né? Não fazer um diagnóstico de uma apneia do sono, que está fragmentando o sono, que está atrapalhando, piorando a qualidade daquele paciente psiquiátrico. Então, eu acho assim, em psiquiatria, o indivíduo ter o conhecimento do sono é um salto quântico, porque ele vai atender muito melhor os pacientes dele, dali em diante. Tá? Eu concordo Porque com você, doutora. Em neurologia, nas outras especialidades, não é tudo sono, mas na psiquiatria, quase 100% dos pacientes têm queixa de sono. Eu acho que esse é um dos maiores. Eu acho que todas as especialidades médicas têm os erros aí na formação, mas acho que na psiquiatria esse é o maior erro. Porque o que eu percebi depois é que a gente ficava tratando o sono como é uma causa de uma coisa que é de base, mas na verdade não é isso. Uma coisa não exclui a outra. Acho que a gente tem que reconhecer as condições e cada uma tem a sua história natural e elas ocorrem em conjunto, né? Eu concordo com a senhora, acho que para a gente é pior, para o profissional de saúde mental acho que é pior, sim. Pior. E vocês estão há anos na prática clínica de medicina do sono. O que mais fascina vocês na medicina do sono? Uma das primeiras coisas é o quanto isso te diferencia de outro profissional no atendimento do paciente em todos os sentidos. Então, o quanto isso acaba facilitando e agregando muito mais do que o que você tinha na tua prática sem sono. É uma diferença brutal, brutal. Às vezes, você usar o medicamento no horário diferente, não é nem a dose, é o horário diferente, faz toda a diferença, porque você sabe que ele tem ação, por exemplo, sobre a melatonina, ou ação sobre outros hormônios que se distribuem de maneira circadiana. Ou você enxergar uma apneia que está aí, subtratada, nunca vista, nunca diagnosticada, e que justifica todos os sintomas daquele teu paciente, você está tratando como cefaleia, por exemplo, há não sei quantos anos com medicamento. Então, o que me fascina na medicina do sono é que ela abre uma cortina que
o que a gente aprendeu de base nunca abriu. Essa cortina daqueles casos que às vezes são muito refratários, e você deu um olhar diferente, um olhar um pouco mais amplo. E aí, o segundo ponto que me fascina é a amplitude, o quanto a gente faz interface com várias outras áreas. Para a gente que é neurologista, a gente é muito focado na parte neurológica, a medicina do sono abre de uma forma, a ciência do sono como um todo, abre isso de uma forma, abre um leque tão amplo, que te dá uma possibilidade de raciocínios fisiopatológicos, te dá uma possibilidade de janelas de tratamento diferentes que até então você não tinha pensado ou você não aprendeu no ensino formal. Então, essa é outra coisa assim, que me fascina. E também, assim, eu não posso falar, não podia deixar de falar como pesquisadora, me fascina o fato da gente ter bastante coisa para descobrir em sono e a gente ter bastante linha de pesquisa e investigar nesse sentido. Acho que esses são os 3 principais pontos que eu mais gosto na medicina do sono, tanto que hoje em dia eu faço praticamente 100%, apesar de ter outras formações, eu faço 100% medicina do sono, de tão fascinante que eu acho, principalmente nesses 3 aspectos. A Letícia respondeu super bem. Não quero repetir as coisas que ela falou. Mas, assim, em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de neurociências. Eu fui para essa área pela minha paixão pelas neurociências. E o sono é uma das áreas mais interessantes das neurociências. Então, é o que ela falou, como pesquisadora, como curiosa das neurociências, eu acho que o sono abre um monte de coisas que a gente quer saber, né? Essa parte de cronobiologia, cronofarmacologia, abre, assim, um universo. Então, o que me fascinou desde o começo foi isso, foi poder integrar o paciente e como que humanizar mais? Porque você integra todo o conhecimento de neurociência, fisiologia, com estilo de vida, com comportamento. Eu acho que a medicina do sono tem isso de bacana, que você liga várias áreas, áreas da medicina, áreas da saúde, áreas do conhecimento, né? E atender os pacientes e poder modificar a qualidade de vida deles, porque você melhorando o sono do indivíduo, você melhora a vida dele como um todo, e você melhora a saúde dele como um todo. Então, você fazer parte desse processo, eu acho assim, que é uma coisa que me motiva muito. E isso que nos motiva, eu tenho certeza que estou falando que a Letícia também motiva, a continuar no ambiente universitário, a querer formar pessoas, porque a gente sabe o quão emocionante é você ter um paciente que está há anos mal cuidado e mal diagnosticado e cheio de sintomas, e você corrige o sono, que é uma coisa simples, parece até óbvio, né? Às vezes com medidas comportamentais simples, e aquele paciente passa a ficar ótimo, a responder tudo, né? A vida dele muda de patamar. E muitos diagnósticos que eu já tive, assim, eu já tratei insônia com CPAP, eu já tratei demência com CPAP, quer dizer, era uma apneia do sono que não estava diagnosticada e você mudou a vida daquela pessoa. E assim vai, né? Então, eu acho que o que mais instiga a gente é desde o conhecimento da neurociência, do interesse científico, de estudo, de pesquisa e tudo mais, até a prática clínica mesmo, que você muda mesmo a vida daquele indivíduo. Esses casos de doenças crônicas raras, como narcolepsia, que você ficam anos a fio batendo em porta e ninguém tem diagnóstico, você muda o paciente na hora que você diagnostica. Pernas inquietas. Então, tem várias patologias que se relacionam com o sono e que são pouco conhecidas dos médicos em geral. E na hora que você pega um paciente com uma doença dessas e consegue fazer um diagnóstico, esclarecer, tratar, faz toda a diferença, né? E aproveitando o gancho que a senhora fez da prática clínica, vocês têm consultório muito bem estabelecido há muito tempo. O que mudou no consultório de vocês quando vocês começaram a atender os pacientes com queixas de sono? A Letícia, eu acho que ela atendia direto já para o sono, né, Letícia, quando começou o consultório. Mais ou menos. Muita epilepsia e depois sono. Acho então, para você não mudou tanto. Não mudou muito, porque assim, eu estabeleci o consultório mais com sono. O que mudou eram aqueles pacientes que eram muito mais epiléticos, né? Eu tinha muita epilepsia e neurologia infantil geral,
Na hora que eu tive pouco tempo disso para mudar para sono, né? Como a Rosa falou, eu quase que entrei direto no sono. Mas o fato de enxergar sono, e eu trabalhava numa equipe que eu era a única pessoa que fazia sono, tinha especialização em sono. Era uma equipe de neurologistas e principalmente neurofisiologistas, trabalhavam há muitos anos com epilepsia, e o fato da gente enxergar sob a ótica do sono mudou completamente, Caio. Um consultório onde você sabe sono, onde você consegue aplicar essas técnicas, você vê da água para o vinho a mudança do paciente. Como eu citei antes, mudar um horário de medicação, uma dose, tirar um sedativo para a pessoa dormir, às vezes o sedativo está atrapalhando, às vezes a droga que ele está usando está piorando, está causando uma parassonia, está fazendo alguma coisa acontecer. Você ter esse conhecimento muda completamente. A impressão que dá, Caio, é como se você adicionasse qualidade ao teu atendimento. Você vê um lado que é completamente obscuro. Se você estava vendo 2/3 do dia, você passa a ver o dia inteiro da pessoa. Então, isso que para mim eu sentia a maior diferença. Foi uma diferença de, puxa, agora eu consigo ver o paciente de forma mais inteira, mais holística, talvez. Não sei se essa palavra caberia, mas de uma forma mais global, de uma forma um pouco mais completa. Então, acho que isso que mudou, e mudou. E isso é uma modificação tão importante que é assim, da água para o vinho do consultório, com a ciência do sono junto e sem a ciência do sono junto. Mesmo que você não seja especialista, você saber um pouquinho, você saber raciocinar em cima desse terreno faz muita diferença na tua condução dos casos. Para mim, fez muita diferença. Para mim, então, é uma novela, né? Então, acho que nem dá tempo da gente começar, porque eu parti de uma neurologia, que eu brinco que eu falava que era neurologia de guerra, porque eu era neurologista que atendia muito paciente internado, casos gerais, casos graves, e atendia muito casos psiquiátricos também no consultório, ansiedade, depressão e tal. Então, eu parti de um consultório geral, de que eu já me interessava e já estudava sono, mas não pensava como especialidade, porque ainda não tinha, né? E aí quando eu comecei no sono, eu fui um pouco radical, né? Eu praticamente fiz uma imersão, porque eu me apaixonei tanto que eu fui mudando meu consultório mesmo, eu fui dispensando os pacientes que não eram mais da área de sono, porque eu comecei a entrar muito na área de sono e não fiquei mais tão atualizada nas outras áreas. Então, eu mudei mesmo. Eu parei de ver paciente internado, eu parei de atender, então, esses casos mais graves. Eu comecei a atender mais na área que eu atendo. E já faz mais de 15 anos que eu praticamente só atendo medicina do sono. Então, a gente até já esqueceu como é que era antes, né, Letícia? Como é que era antes, eu não sei direito. Eu sei que eu era neurologista de guerra, e virei uma médica que eu chamo hoje neuropsiquiatra pneumologista do sono, que eu ainda trato a apneia. Então, eu falei assim, eu mudei, e é o que a Letícia falou, eu me sinto hoje uma médica muito mais completa, porque na hora que eu atendo o meu paciente, eu estou olhando tudo. Como ela falou, eu acho que é holístico mesmo, a palavra estava boa, eu estou vendo tudo da vida dele, eu estou vendo a hora que ele levanta, os hábitos dele, como que ele se alimenta, atividade física, o que ele toma de medicação, que comorbidades que ele tem, eu estou tentando integrar tudo e melhorar tudo desse indivíduo. E na hora que você dá atenção para o sono dele, você não está só medicando e tratando os sintomas noturnos, você está melhorando tudo dele. Você está organizando a rotina dele para ele ter um sono melhor. Então, você está mudando o estilo de vida, muitas vezes, do seu paciente. Então, hoje em dia, eu tenho orgulho de ter pessoas que eu ajudei na formação, como vocês, e que estão super bem, estão divulgando a área. Então, eu tenho prazer, assim, disso, né? Da gente ver como evoluiu. Apesar que ainda falta muito, como esse conhecimento evoluiu e cresceu e está chegando aos poucos, né, para todos os médicos. Vocês acham que é uma boa decisão para o profissional de saúde hoje mergulhar nos estudos sobre o sono? É uma boa decisão de carreira atualmente? Eu acho que nós somos suspeitíssimas para falar, mas é um super eco de um sim. Eu acho sim. Eu acho sim que, assim, desde você fazer a especialização em sono, até você ter um conhecimento, mesmo que mais superficial, mas que te ajude na tua prática diária,
e que eu acho que isso acaba sendo a realidade da maioria das pessoas. Algumas poucas coisas vão ficar para o especialista, mas eu gostaria muito de receber pacientes que o colega já pensou sobre o problema, já viu, já tentou alguma coisa, né? Então, que ajude na sua prática de todo dia. Não necessariamente se tornar um especialista, mas saber sono para a sua prática de todo dia, eu acho que é essencial. É muito difícil, ainda mais a gente pensando na saúde de uma forma tão global como tem se pensado, como tem que se pensar, que engloba, inclusive, estilo de vida, engloba tudo isso, né? Então, acho que assim, é extremamente importante que o profissional saiba sono de alguma forma, né? Seja se tornando especialista, que eu acho que acaba ficando para poucas pessoas, porque é a formação mais longa, mais dispendiosa, ou seja, pelo menos sabendo alguma coisa de sono para ajudar na sua prática de todo dia. Mas, com certeza, faz toda a diferença. Eu, como supervisora da residência, e eu fui uma das pioneiras, a nossa foi a primeira residência do sono, eu participei ativamente desse processo, e eu sempre puxo a sardinha, eu falo, gente, um ano de residência não faz o indivíduo um especialista em sono. E eu digo porque é muito ampla a área. Eu levei 4 anos para me considerar especialista, estudando e numa imersão grande. Mas, assim, um ano é muito pouco. Mas dá uma noção, dá uma base, porque nós temos uma residência bem estruturada, que para o indivíduo trabalhar, mesmo na especialidade dele, mesmo que ele não se trabalhe exclusivamente com sono, dá um salto quântico na vida dele. Agora, ou é um começo para ele se especializar mais, para ele ir para uma pós-graduação, para ele continuar estudando na área tal, e se desenvolver como um especialista de sono. E como a Letícia falou, e eu tenho isso na minha prática de consultório, a maioria dos casos não precisa do especialista. Eu tenho um consultório que virou uma interconsultório, né? Porque eu sou referenciada dos psiquiatras que me mandam os casos que eles já pensaram para eu acabar de ajudar eles na condução do caso. Raramente eu recebo um paciente assim que ninguém pôs a mão antes no tratamento do sono. E geralmente vem assim referenciado. E o que eu posso te dizer é que fazer uma residência, se o indivíduo tem oportunidade, é excelente, porque é um ano. Você terminando um R3 de psiquiatria, fazer um R4. Terminando uma residência de pneumo, de neurologia, fazer um ano a mais e complementar a sua formação. Porque tem essa deficiência, como a gente já pontuou aqui. Agora, existe cursos, existe congresso de sono, que você pode, a pessoa pode começar a frequentar, e melhorar a formação dela para, dentro da especialidade dela, ou não especialidade, até um clínico geral, médico da família, tal, ter um conhecimento melhor para poder atender melhor os pacientes. Isso aqui, eu acho que é fundamental, eu acho que tem que popularizar, né? Agora, assim, o médico que vem fazer a residência aqui com a gente, às vezes ele tem uma expectativa de que em um ano ele vai ser super especialista. É muita coisa, não dá para ele aprender em um ano, né? É um começo. Tá? É um começo, ele tem que querer persistir para realmente ser um especialista, porque é uma área muito grande, muito, muito complexa, com muitas interfaces, né, Letícia? E vocês concordam que essa escassez de profissionais que são capacitados, né, para lidar com esses pacientes com queixas de sono é uma panela de pressão que a gente tem que corrigir como sociedade? Caio, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que corrigir, e é isso, esse papel que a gente faz, eu, a Rosa, nós duas somos as supervisoras e vice da residência, então exatamente por isso, porque a gente acredita que tem que ter uma formação boa, seja longa, seja curta, mas tem que ser boa, e que a pessoa saiba o que ela sabendo, né, sabendo fazer, sabendo aplicar, porque a incidência de transtornos do sono é muito grande. E a gente tem pouquíssimos profissionais. Como a gente já comentou em outras ocasiões, nós somos muito raros para uma coisa muito prevalente. Então, realmente, em algum momento, a gente vai passar por um momento em que a gente vai ter um número X de profissionais, muita gente querendo, mas talvez com uma qualidade não muito boa.
fazendo cursos pela metade e, consequentemente, tendo condutas que talvez não se aplicassem, ou falta uma expertise ali na condução dos casos. Eu tenho um conhecimento muito superficial, mas eu não consigo conduzir muito bem o caso, exatamente pela superficialidade, e talvez isso acabe funcionando como panela de pressão. Mas, passado esse momento, e com instituição de formações com mais solidez, com mais robustez, eu acho que, passando desse momento, a gente entra talvez num voo de cruzeiro, mas a gente vai demorar bastante, porque o número de profissionais versus a incidência dos transtornos de sono é muito discrepante. Então, acho que por isso que a gente precisa acessar os profissionais de saúde na base, mais do que na especialização. Então, mesmo que façam uma residência, mas, como a Rosa falou, só a residência é pouco. A gente sabe até, existem trabalhos, o pessoal de Ribeirão Preto tem trabalho que mostra que os que se posicionam melhor são aqueles que fizeram um ano de residência, mas que continuaram de alguma forma na universidade por 1 ou 2 anos, seja fazendo uma especialização ou ficando na universidade de alguma forma, né? Ou como colaborador, se mantendo lá, mostrando, e ele prova numericamente, que quanto mais tempo você ficar, melhor é o profissional, melhor se posiciona o profissional. Então, melhor para ensinar, melhor para trabalhar, melhor para lidar com os casos, melhor para pesquisar, em qualquer interface que você achar que é a sua interface, né? É aquela que fala seu coração para você seguir dentro da carreira na medicina do sono. Então, seja dessa forma, eu acho que a gente, dessa forma, vai demorar para ter muitos profissionais, mas tem que ter, obviamente, a gente tem que prezar pela qualidade. Não quer dizer que a gente não tenha que dar acesso à informação e à educação dessa ciência de uma forma bem dada para as áreas na base, na faculdade, nas residências das outras áreas. E até que esses números se equilibrem de alguma forma, eu acho que sim, a gente vai ter uma panelinha de pressão aí, que a gente, na verdade, talvez já tenha, né? Não sei o que a Rosa acha. Eu vou mudar um pouco para o aspecto da resposta para não ficar repetitiva, porque o que ela falou, tudo eu concordo, é isso mesmo. Eu acho que também depende de uma coisa de política de saúde também, sabe? Por exemplo, você tem vaga no SUS no ambulatório de especialidades para médico do sono? Para contratar um cara que saiu da residência aqui? Não tem, entendeu? Você tem, na maioria dos hospitais, um serviço que tem ambulatório, um serviço de medicina do sono especializado? Não tem. E não é porque também, além de ter pouco profissional, o profissional que se forma, muitas vezes, para cavar um espaço no mercado de trabalho, como especialista de sono, ele precisa ficar, como a Letícia falou, ligado a uma universidade, fazendo aquele networking, né? Estudando uma área, se especializando mais, fazendo um doutorado. E aí ele vai conseguir cavar os espaços e montar um serviço de sono em algum hospital, em algum lugar, porque é muito difícil. Porque você vê concurso para psiquiatra, concurso para neurologista, para pneumo, para pediatra, concurso para serviço público. Você vê concurso para médico do sono? Não. Ambulatório de especialidade de medicina do sono? Então, assim, isso já é uma coisa política também, não é só uma coisa do conhecimento e do ensino. Eu acho que as sociedades médicas, elas têm que batalhar, já que você tem uma área de atuação importante, que nem sono, como dor, você tem que ter no serviço público, nos lugares, mais locais de referência para atender as pessoas, os pacientes. Para o cara que está lá no posto de saúde, no ambulatório geral, poder encaminhar para uma pessoa que tem mais especialização para ajudar no caso. Então, além da gente complementar a formação dos profissionais de saúde, aí eu não incluo só os médicos, mais conhecimento de medicina do sono, desde a faculdade até as especializações, residência, etc., eu acho que a gente precisa, no sistema de saúde, incluir isso como uma área importante e que precisa ter espaço nos serviços por aí para atender esse tipo de paciente, porque tem uma demanda. Só de apneia do sono, gente, uma demanda reprimida maluca, né? E a apneia do sono, por exemplo, é uma área que todo mundo deveria saber tratar. Todo médico deveria. É como tratar hipertensão, como tratar uma diabetes simples. Todo médico deveria saber, pelo menos suspeitar, diagnosticar, ter noção do como é o tratamento.
Então, eu acho assim que é muito mais do que na formação, eu acho que tem a parte política também, de colocar nas instituições, não só de ensino, mas de atendimento aos pacientes, hospitais, ambulatórios, ter mais oferta, até de vaga de trabalho para quem se forma na área, né? Olha, eu estou muito satisfeito com o que a gente conversou aqui. A gente tocou em pontos importantíssimos. A doutora Rosa falando de políticas de saúde, que é uma coisa que a gente pensa muito pouco, né? Quando a gente vai conversar sobre esse assunto, né? Escassez de profissionais, falhas de formação e, enfim, acho que isso só reforça a gama enorme de atuação que a gente pode ter como especialista e como não especialista que se interessa pela medicina do sono e por esse tema que fascina nós três, né? E agradeço novamente a participação de vocês aqui. Sou muito grato às duas por tudo que vocês fizeram na minha formação e ainda fazem. Admiro muito o trabalho de vocês dentro da universidade, com linhas de pesquisa, formando mais alunos, né, a cada ano que passa. Formaram meus colegas, que tenho contato até hoje. Foi uma turma fantástica, porque tinha um de cada área. Então, a gente conversava muito, né, e é uma coisa que eu levo até hoje, né, uma coisa que eu carrego até hoje, né, conversar com os colegas de diferentes áreas. Muito obrigado, doutora Rosa. Muito prazer em revê-la. Foi um prazer. Mesmo que à distância. Obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo. E espero revê-las em breve, presencialmente. Vou dar um pulo aí na faculdade. Aparece. Aparece sim, com prazer. E olha, eu estou orgulhosa de ver que pessoas que a gente está formando estão aí, divulgando, trabalhando, e, nossa, estão na luta com a gente, na batalha para melhorar a vida das pessoas mesmo, para melhorar a vida dos pacientes e dos profissionais de saúde. Porque eu acho que a coisa mais importante para um profissional de saúde é ter a satisfação de você saber atender bem aquele teu paciente, de você conseguir, né? Nossa, não tem coisa melhor, né? Não, com certeza. Não, e me orgulha muito, Caio, você, todo o pessoal, tanto da tua turma quanto de outras turmas, eu sempre digo que são convites que a gente nunca recusa, porque são os nossos meninos. Apesar de eu não ser tão mais velha do que você, mas assim, na posição que a gente que a gente está, né, de ficar ensinando e tocar o serviço, ver vocês crescendo e assim abrindo horizontes diferentes é muito bom. É uma delícia ver. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu acho que é super importante. Eu acho que assim é toda uma rede, cada um divulgando no seu ambiente. A gente aqui dentro da universidade fazendo isso, com formação, com pesquisa, vocês numa mídia mais aberta. Então, acho que isso é maravilhoso. É assim que tem que ser. E só dá certeza, né, Rosa, de que a gente fez um trabalho legal, né? Vocês vão levando para frente e vão indo. E parabéns. Caio, obrigada pelo convite. Tchau, gente. Obrigado. Muito bom. 3 recadinhos antes de fechar. O primeiro é que ainda estamos na metade do evento, portanto tem muito mais conteúdo por vir. Amanhã eu vou receber a Laura Castro e a Camila Demasi, 2 psicólogas do sono super competentes com quem eu interajo frequentemente na prática clínica. O segundo é para garantir que você já assistiu o documentário Blackout, que está no ar no YouTube, onde jogo luz nas férteis oportunidades de trabalho que o mercado da saúde do sono oferece em 2021. Assista o quanto antes porque sairá do ar em alguns dias. O último recado é, se você está gostando deste evento, eu peço gentilmente que convide 2 colegas de profissão para aproveitar junto com você. Obrigado, um abraço e até amanhã.